Programa PVPet. Uma nova forma de cuidar do seu pet. Seu pet é um ser único e precisa ser tratado individualmente. O programa da família multiespécie. Medicina veterinária, preventiva e integrada. Sejam todos muito bem-vindos ao programa PVPet, o programa feito especialmente para as famílias multiespécies, para os tutores que têm os pets como membros da família, que querem que ele tenha saúde, bem-estar e longevidade. E esse programa, ele acontece de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, e cada semana a gente tem um tema bem bacana para poder estar informando aí todas as famílias, né, sobre saúde, coisas para expandir realmente, terem mais conhecimento, fazerem melhores escolhas para o estilo de vida, né? Bom, eu sou Salete Cândido, sou médica veterinária, sócia fundadora da LM Hospital Veterinário há 29 anos, idealizadora do PVPet, Planejamento de Vida Pet, feito para proporcionar bem-estar, saúde e longevidade para todos os cães e gatos, né? Então, a série dessa semana chama Os Primeiros Passos quando o filhote de cão entra para a família. Então, essa semana toda, a gente vai estar falando sobre os filhotes de cão, né? Então, eu vejo que acaba passando muita coisa que as famílias não sabem, e aí nessa primeira fase de vida, ocorrem muitos problemas por falta ainda de informação das famílias, né? Então, essa semana eu estou focando nisso, trazendo aí informações preciosas. Já chama todo mundo para assistir, compartilha com os amigos que têm filhotes, que têm família multiespécie, porque você vai estar contribuindo para ajudar muitos cães e gatos com saúde e longevidade, né? E também aproveita e coloca aqui nos comentários a cidade que você está assistindo, que você mora, e coloca também o emoji do trevo de 4 folhas, tá? Que é o símbolo do PVPet, o símbolo da sorte, porque aqui a gente constrói a sorte do seu pet, a sorte, né, do seu pet diariamente. A sorte para nós, ela é uma construção diária. A gente não fica esperando ela cair no nosso colo, tá? Então vamos lá, o tema do programa de hoje é bem bacana, tá? Como alimentar o filhote? 6 estratégias alimentares que geram saúde. Então, hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito grande dos tutores e também a causa de muitos problemas que acontecem aí, né, logo que o filhote chega em casa, que é a nutrição, tá? E uma coisa importante a se saber é que a alimentação ela pode ser a fonte de saúde, né, para o organismo do nosso pet, ou a fonte de adoecimento. Tudo vai depender aí de o que ele vai, né? Qual vai ser a alimentação dele, né? Então, as escolhas que nós, né, que somos os tutores, somos os responsáveis por eles, a escolha que a gente faz para o dia a dia, para o estilo de vida deles, é que vai dizer aí, né? Eles vão ter saúde ou eles vão adoecer precocemente, tá? São coisas aí importantes para a gente estar verificando, né? E nesse programa, tá? Eu vou dar um spoiler aqui do que eu vou falar. Eu vou falar sobre o que fazer com a alimentação assim que pegar o filhote, né? Tá, filhote chegou em casa, como que a gente faz com a alimentação? Sobre a consulta com a veterinária especialista em nutrologia, sobre alimentos impróprios e petiscos em excesso, né? Que a gente vê muito acontecer isso aqui no hospital. Frequência e rotina alimentar saudável, alimentos tóxicos e biorressonância alimentar, tá? Então, cabe a nós, né, responsáveis por eles, buscarmos as estratégias alimentares que vão gerar benefícios, nutrir nosso pet, né? E eu já vou falar dessas estratégias para filhotes. Então, vou começar com o básico bem feito, tá? Coisas assim, se você seguindo as coisas aqui que eu estou trazendo hoje, é, é meio caminho andado para uma vida inteira aí de saúde, tá? Então, vamos lá. São 6 estratégias que eu falei. Vamos para a estratégia número 1. Manter nos primeiros dias a mesma alimentação. Bom, então, vamos lá. Assim que pegar o filhote, né, tem que se informar com
o criador, o pet shop, a ONG, né? Seja onde você estiver pegando esse filhote, sobre a alimentação dele, o que ele está comendo naquele momento, né? Qual é o tipo, qual a marca, qual o nome, qual a quantidade diária, qual a frequência. Então, essa informação é muito importante para a família dar continuidade, não fazer nenhuma transição nesse momento, porque pode ser prejudicial para ele, para dar continuidade para aquilo que já está sendo feito. Então, você vai precisar fazer isso para ter um direcionamento, né, do que fazer. E na primeira consulta pediátrica, você vai, logo que você tiver com esse filhote, você vai agendar, como eu falei ontem, no programa de ontem, a consulta pediátrica, e na consulta pediátrica, você vai levar todas as informações para o médico veterinário e ele vai te dar um direcionamento para você poder fazer uma transição alimentar desse pet, de preferência com a nutróloga, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, essa nova mudança de alimentação, tipo, teve o desmame, então assim, ele nasceu, foi amamentado. Aí teve o desmame, ele entrou com uma alimentação sólida. Aí você pegou ele e levou ele para outro ambiente, agora está com uma outra família, e a gente precisa fazer agora uma transição gradativa da alimentação dele, se essa alimentação que ele está não for a ideal para ele, tá? Então, essa nova mudança precisa ser gradativa e de preferência com acompanhamento profissional, tá? Então, pessoal, como eu falo muito aqui, cada filhote é único. A gente não sabe como o organismo pode reagir, né? Uma mudança brusca de alimentação. Eles são uma caixinha de surpresa, uma caixinha de surpresa, né? Pode ser que não ocorra nada, pode ser que não aconteça nada, como pode gerar sintomas de diarreia, vômito, perda de apetite, gases, distensão abdominal, alergias alimentares, né? Isso pode, né, como ele é muito novinho, debilitar o filhote aí, e a gente fica bem preocupado, tá? Então é como o bebê. Cada alimento novo que ele tem contato precisa ser feita a introdução gradativa, né? E por isso, você tem que fazer o quê? Pede, quando você pegar o filhote, pede para eles te darem uma porção daquele alimento que ele está comendo, naquela ração, seja o que for, daquela que tá preparado para ele, para você ter ali nos primeiros dias aquele alimento. Se for necessário, você até vai providenciar mais, né? Então você tem que saber nome, tipo, marca, tudo certinho para poder fazer igual. Mas se você pedir para eles te darem, normalmente eles cedem uma porção, né? Para você ter alguns dias ali de alimentação para ele, e você ganhar tempo, tá? Porque assim você não faz essa mudança que pode estar gerando algum problema para ele logo no início chegando em casa, tá? Aí vamos lá. Estratégia número 2. Agendar a consulta com um profissional especialista em nutrologia. Então, esse é um passo muito importante na vidinha dele, tá? E vamos começar certo, né, pessoal? Tem que começar certo. E passar com esse profissional é começar certo, porque você já vai ter aí um suporte, bastante informação. Então, o nutrólogo, ele vai orientar, de acordo com as informações que já temos do filhote, o estilo de vida da família, a melhor alimentação. Ele vai juntar ali o que o filhote precisa, as necessidades desse filhote para essa fase de vida, com as informações do estilo de vida da família, né? O que a família quer, né, para alimentar esse pet, né? E lembrando que mais importante é que esse plano alimentar seja cumprido pela família. Então, assim, não adianta nada ter um plano alimentar e a família não cumprir, né? Não adianta nada. Então, é muito importante na conversa com o profissional que for fazer estratégia alimentar que você fale sobre seu estilo de vida, sobre custos a médio prazo, custos a curto e a médio prazo, né? Dessa alimentação, sobre a rotina da família, como é, se o pessoal fica em casa, não fica em casa, como que é o corre-corre da família, quem que vai, né, ficar responsável por preparar esse alimento e por colocar essa alimentação para o pet, que é muito importante. Tudo isso impacta no plano alimentar, tá? Sabendo dessas informações, o profissional faz um plano alimentar que você realmente se comprometa a fazer. Então, todas essas informações são extremamente importantes na hora ali de traçar o plano alimentar. E o que vejo é que quando não ocorre esse alinhamento, o tutor sai com um plano alimentar e acaba não seguindo as recomendações do veterinário. E aí, pessoal, não adianta nada, né? Pô, você vai até, faz uma consulta com o nutrólogo, conversa tudo, ele vai fazer todo o planejamento, vai lá examinar, colocar todas as possibilidades, você vai escolher, ele vai colocar tudo no software, balancear tudo, bonitinho, lindo, e aí não cumprir, não dá. É aquela coisa, é igual pagar academia e não ir, né? É igual pagar academia e não ir, não pode, tá?
E toda alimentação, né, que o tutor decide fazer no estilo de vida do pet tem seus prós e contras, todas. Todas têm seus prós e contras, tá? Não tem uma que não tenha. Saber sobre isso também é importante na hora de tomada de decisão. Então, tem umas que são mais caras, tem outras que dão mais trabalho, tem outra que vai precisar de mais manutenção do organismo, porque às vezes pode ter mais conservantes, palatabilizantes, né? Vai ter ser mais coisas industrializadas. Então, assim, todas elas têm seus prós e contras. O negócio é você ver o que você pode fazer, o que você está disposto ali, o que você está disposta a fazer, né? Para a gente poder traçar para ele a melhor forma possível, tá? E existe uma enorme gama de alimentos, né, para os pets atualmente. Isso tudo está à disposição, né? Está à disposição de todo mundo, né? Online, no pet shop, tem uma gama de possibilidades, tá? Cabe a nós, tá? Buscarmos o que é melhor para o nosso pet e para a nossa família. Então, ó, de tipos de alimento que a gente tem. Tem alimento industrializado, né? Então, a ração seca, a ração úmida. Tem alimentação natural, tá? Pode ser preparada pela família ou pode ser preparada por empresas que fazem isso, que tem a alimentação biologicamente apropriada, tem a low carb, tem dieta cetogênica. Então, assim, tudo vai depender da necessidade do pet e da disponibilidade da família também, tá? Tem alimentação mista, que eu gosto bastante, tá? Ela é metade industrializada e metade natural, tá? Então, é um meio a meio aí, né? Que às vezes abrange para a família, porque a grande questão e quando a família viajar, e quando às vezes acontece de ter algum imprevisto, a alimentação industrializada, ela acaba suprindo, ela é mais prática, né? Mas a alimentação natural, ela, quando ela é formulada certinho, né, prescrita, segue todas as prescrições, ela é muito saudável, né? Ela é extremamente saudável. Então, a gente precisa aí unir as duas coisas, né? Quando a pessoa não tem possibilidade aí de fazer da forma certinha, tá? Uma alimentação natural, porque não é para qualquer tutor, tá, pessoal? A alimentação natural não é para qualquer família. Família tem que ser empenhada, família tem que fazer tudo muito certinho, porque também senão pode gerar problema pro pet, tá? Então, tudo isso é que precisa ser conversado aí com a nutróloga, né? Com o profissional especialista, porque a gente escuta, tem muita influência, né, das mídias, tem muita influência de tudo, tem muita gente falando, um fala uma coisa, um defende uma coisa, outro defende outra coisa. A gente não pode ser influenciado, a gente precisa realmente conversando sobre o seu caso, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu pet, quais são as possibilidades, o que você vai conseguir realmente atender ali, né? Porque é você que vai estar lá, né? Sua família que vai estar lá no dia a dia, e a alimentação é todos os dias, ela tem que ser preparada e tem que ter consistência naquilo que precisa ser feito, tá? Tem que ser consistente. Então, o nutrologista, né, o profissional vai ajudar, vai dar suporte, vai tirar as dúvidas, mas tudo isso precisa ser colocado na balança, tá? Aí tem os alimentos complementares, são os petiscos, aqueles que podem ser naturais ou industrializados e vão ser usados para reforço positivo do filhote, tá? Pode ser auxiliar na educação, pode auxiliar no treino, pode servir como diversão, né? E eles precisam ser usados de forma estratégica, você não vai ficar dando à toa petisco. O petisco, ele é usado de forma estratégica para dar reforço positivo para o pet, para a gente poder educar ele melhor, né? E também para enriquecimento ambiental, alimentar, né? Que eu falei já no programa da outra semana. Então, assim, usar os petiscos, usar os alimentos complementares de forma estratégica, tá? Então, o papel do nutrólogo será decidir junto com a família essa alimentação do filhote, tá? Ele vai pesar o filhote, ele vai avaliar o score corporal, ele vai avaliar o score muscular, vai medir algumas regiões, né, do corpinho do pet, vai acompanhar o crescimento, né, de peso e vai também de altura, né, o crescimento de altura deles, vai medir e vai ajustando a quantidade de alimentação e a introdução de novos alimentos conforme o pet for crescendo. Então, imagina só, um filhotinho começa pequenininho, ele se desenvolve muito rápido nos próximos meses. Às vezes tem que dobrar a quantidade de alimento de um mês para o outro, dependendo do porte, né? A frequência também muda. Quando é filhote é uma frequência maior, depois eles vão crescendo, a gente vai espaçando, né, as refeições. Então, se não tiver um acompanhamento ali a cada 30 dias, 45 dias,
você não consegue ajustar certinho essa alimentação, né? Por isso que eu gosto do acompanhamento ali, bem individualizadinho, tá? Pro pet. Ele também vai prescrever alguns suplementos, tá? Importantes para essa fase de vida, de acordo com o porte do pet e a alimentação de escolha da família, tá? Feito isso, ele vai fazer o balanceamento nutricional. Então, é totalmente individualizado para o pet, tá? Não é uma conta de cabeça, eles colocam tudo, abastecem um software com as informações do pet e com o objetivo daquele balanceamento alimentar, né? Então, coloca lá a idade, o peso, o porte, coloca tudo lá e esse software vai ver fazer esse balanceamento. Ele faz isso não só com a alimentação, se for optar pela alimentação natural, como ele também faz isso com a ração. Então, coloca lá todos os nutrientes que tem na ração, coloca lá também os alimentos complementares, a quantidade, o tipo, o que vai ser feito, e aí ele faz um cálculo ali, numa planilha, para poder realmente indicar o jeito certinho desse plano alimentar do pet, tá? E seu pet vai ter um plano alimentar com o tipo de alimentação, modo de preparo e a frequência que deve ser ofertada para eles, tá? Então fica bem legal. E eu vou contar para vocês, falando em balanço alimentar, né, sobre uma coisa que aconteceu comigo, tá? Há muitos anos atrás, eu passei por uma experiência, né? E eu tive nessa época que eu estava na faculdade, uma experiência bem ruim. Foi em 1992, eu era estudante, estava no terceiro ano, né? E essa experiência me marcou muito, né? Foi com uma cachorra que chamava Luana, uma dog alemã, né? Que dog alemão é uma raça gigante, é uma raça que cresce muito, né? Então, alguns de vocês aí devem já conhecer essa raça. E é um cão que na fase adulta passa de 60 quilos, né? Então, é um cão realmente gigante, tá? Eu ganhei ela era filhotinha, tinha uns 60 dias mais ou menos, a coisa mais linda. A pelagem dela a gente chama de Boston, né? Ela era preta, tinha o peito branco aqui, a pata branca, era a coisa mais linda. E ela morava comigo, né? Ela morava comigo na República, comigo, com mais duas amigas minhas, né? Na nossa República lá em São João da Boa Vista, na época que eu fazia faculdade. E todas nós, né, na casa, né, eu e minhas amigas, nós tínhamos cães, né? Ao todo na casa tinham 7 cães. Eu tinha 3, né? Que era a Luana, o Merit e o Greg. Então, eram os meus 3 naquela época que eu estava lá morando e fazendo faculdade, né? Então, naquela época, a gente não tinha, né, muita informação, né, nutricional, como tem hoje, né? Não tinha internet para pesquisar nada, não tinham especialistas, assim, como hoje tem, né, especialistas para tudo. Naquela época não tinha tudo isso, tá? 1992, tá? É, e então a gente pegava lá, não tinha todas essas melhores informações para as condutas, principalmente as nutricionais, tá? E na nossa república, a gente fazia um panelão, né, de quirera de arroz. Não sei se vocês sabem o que que é isso, mas é tipo de um arrozinho quebrado, né, meio, como é que se fala? Defeituosinho, assim, né? E a gente comprava essa quirera, comprava pescoço de frango moído, e aí fazia um panelão disso, e a gente dava para todos os nossos pets lá, tá? E para Luana, né, eu comecei a alimentação dela com isso, e comia essa alimentação, só que foi recomendado eu suplementar, era com pozinho, né, de cálcio, com vitaminas, que eu colocava na alimentação dela, né? Mas não tinha passado por nenhum balanceamento, assim, nutricional, né? Era uma coisa meio, né? Beleza. O que aconteceu, né? É, Como ela era filhote, a Luana, ela estava ali numa baita de uma fase de desenvolvimento, ela era um cão gigante, a gente acabou tendo problema com ela, né? E foi bem desafiador, tá? Ela começou a crescer, assim, absurdamente rápido, né? Então, tipo, não importa, um cão pequeno ou um cão grande, eles dão estirão, né? Tem o crescimento ósseo, músculo, desenvolve muito rápido, principalmente os cães da raça gigante, ali até os 7 meses de idade, né? 1 ano de idade, nossa, é impressionante, né? E, e aí ela começou a apresentar dores, né?
nessa fase de filhote. Então, ali por uns 4 meses, 3 para 4 meses, ela começou a apresentar dores articulares, né, dores ósseas, e a ponto dela não conseguir mais andar. Ela chorava, às vezes à noite ela gritava de dor. E aí eu desesperei, né? E levei ela na universidade, no hospital da faculdade, e a gente começou a tratar ela, tá? É, por volta desses 4 meses, né, que eu levei ela no hospital da faculdade, após ela realizar os exames, ela ser examinada, tudo, eu contar, né, como que era, como que estava sendo feita, ela foi diagnosticada uma doença chamada osteodistrofia hipertrófica, tá? Que é uma doença que ocorre, também é conhecida como escorbuto canino, tá? E é uma doença, é uma afecção óssea que ela comete principalmente os cães de porte grande e raças gigantes, tá? Os filhotes, tá? Nessa fase de crescimento rápido, tá? Na época, né, eles suspeitaram que ela estava tendo uma suplementação excessiva de cálcio e uma deficiência de vitamina C, né? Então, esses, né, foram os fatores que levaram ela a desencadear essa doença, tá? E como a alimentação dela não era balanceada, né, o próximo passo, então, foi a gente fazer isso, né? Os profissionais indicaram a gente começar a balancear melhor essa alimentação. Então, ela tinha muita dor, ela ficava à base de analgésicos, tá? Ela parou de andar, ela ficava no meu quarto, né, do lado da minha cama, e então à noite ela urinava, ela fazia xixi, ela não conseguia sair do lugar, ou antes dela começar a fazer xixi, ela queria levantar, ou ela queria fazer cocô, ela queria levantar, ela começava a gritar, porque ela tinha dor quando ela tentava levantar, né? Ela não queria, né, se urinar, não queria. Então, assim, foram meses muito desafiadores. Às vezes eu chorava junto com ela, porque ela gritava. De repente ela ia se mexer, ela gritava. Aí eu acordava assustada, eu ia para o chão, ficava com ela, tentando acalmar ela, né? Foi uma das experiências horríveis, né, que eu passei nessa. Foram uns 3 meses mais ou menos, né, que ela ficou em crise com essas dores, né? E eu pensei assim, ela teve aumento de volume nas extremidades, ela também perdeu o apetite, começou a perder peso. Realmente, eu pensei que ela nunca mais fosse voltar ao normal, né? Eu pensei que ela não fosse resistir, né? Então, assim, isso me marcou muito, tá? E aí foi então, né, que o médico veterinário, quando eu começou a atender ele na faculdade, ele prescreveu ração, né? Ração industrializada. E aí eu passei a dar a ração industrializada para ela, que já estava mais, já tinha o balanceamento ali, já estava balanceado, ele foi calculando, foi me orientando como fazer e tudo mais. E aí a gente conseguiu, ela teve uma melhora com isso, graças a Deus, né? Mas ela ficou de 2 a 3 meses sem conseguir andar, sem conseguir levantar. Agora, imaginem só. Falando 2, 3 meses parece rápido, mas imagina isso para um filhote cheio de energia, né? Com vontade de brincar, escutando os outros cachorros e não podendo estar lá junto, né? Porque se eu colocasse ela junto com eles, ainda se alguém pulasse em cima dela, ela gritava de dor. Então ela tinha que ficar isolada dos outros, né? É, foi assim, dos 4 até os 7 meses, e então quer dizer, ela perdeu uma parte da infância dela por conta disso, né? Que não, né, não volta mais. E só depois dos 7 meses ela começou a se restabelecer, começou a voltar a andar com a nossa ajuda. Aí a gente foi fazendo, e ela já era enorme, pesada, grande. O manejo com ela era muito desafiador, né? Para limpar, para trocar, para ficar virando ela de lado, para fazer as coisas, porque ela tinha dor, né? Mas, graças a Deus, né, graças às condutas todas foram tomadas na época, ela ficou boa e aí ela pôde voltar, ficou bem normal, pôde voltar a brincar, correr, interagir com os outros pets e ela teve uma vida completamente normal dali em diante, tá? Coisa que eu realmente cheguei a pensar que não fosse acontecer, né? Naquela época, eu era estudante, né? Eu estava no terceiro ano da faculdade, mas a partir daquele acontecimento, eu comecei a dar uma importância muito grande para a alimentação balanceada, né? Porque aquilo, eu falei assim, meu Deus, nenhum pet pode mais passar por isso. Eu não quero que aconteça isso com mais nenhum dos meus e também não quero que aconteça com de mais ninguém, né? Porque foi muito, muito sofrimento, realmente, foi muito triste, tá? E aí, então, não importa, né, o porte, se o organismo tiver falta ou excesso de nutrientes,
vai gerar adoecimento. Pode ser no presente, pode ser no futuro. E pode ser de forma aguda e pode ser de forma crônica, tá? Por isso, a gente precisa cuidar, desde filhote, do balanceamento alimentar, tá? Então, depois disso, né, ela cresceu normal, com alimentação balanceada, ela teve uma gestação, tá? Foi mais ou menos em 1996, né? Eu já tinha me formado, tinha casado em 94. Aí, em 96, eu já tinha mudado de cidade, eu estava casada. Ela teve uma gestação. Nasceram 10 filhotinhos, coisa mais linda. Eu vou colocar as fotinhos aí para vocês verem. Tem aí os três filhotinhos dela. Ela ali, logo que eles nasceram, aumentando. E é, ela ultrapassou a expectativa de vida para o porte dela, né? Então, ela viveu aproximadamente aí uns 12 anos, né? Tem a fotinho dela aí com a Elô, quando era pequenininha, né? Isso daí foi mais ou menos em 2000, né? Porque a Elô, minha filha, nasceu em 98. E aí, então, ela ainda viveu mais tempo com a gente, passou bastante tempo com a gente. Meu celular querendo interagir agora. Muito obrigada pelas informações. Ai, 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 hein? Então, gente, isso fez com que eu abrisse meu olhar para toda a questão alimentar, né? Logo precocemente ali, quando eu estava ainda na universidade, tá? E por isso, né, nessa minha jornada, eu fiz várias formações, né, em nutrologia, estudei tanto na medicina veterinária, como eu expandi para a medicina humana, né, fiz cursos sobre longevidade, sobre nutrologia na área humana, né, e por quê? Porque eu quis trazer isso para minha família, para os meus pets, e também quero proporcionar isso para todos os pets que passam aqui na LM, né, e agora também, aqui no nosso canal, né, do programa PV Pet, poder levar informação aí importante para todos os outros, as outras famílias, né, poderem cuidar melhor aí do seu pet, tá? Então, pessoal, podem acreditar que é um dos melhores investimentos que vocês podem fazer para os seus pets, ter um nutrólogo acompanhando e balanceando a alimentação em todas as fases de vida, tá? Eu tenho experiência aqui de 29 anos, né, com o hospital, já vi muita coisa acontecer, já vi muitos casos, né, por conta de alimentação que não está correta, alimentação que não faz bem para o paciente, né? Então, podem, podem investir nisso, porque vai ser um dos melhores investimentos que vocês vão estar fazendo aí para o pet de vocês, tá? Vamos lá. Estratégia número 3, tá? Evitar alimentos impróprios e petiscos em excesso. Então, vamos lá. É muito comum, né, principalmente, né, quando a família é mais numerosa, de ofertarem aquilo que eles estão comendo, né, então, para o pet. E não sei se isso acontece aí na sua casa também, tá? Mas isso pode fazer muito mal para ele, tá? E não deve ser feito. Então, o que que é feito? Ah, vamos lá. Pedacinho de pão, né? Pedacinho de frios, pedacinho de queijinho, um pouquinho de iogurte, né? Pedacinho de fruta, pedacinho de churrasco. E é sempre um pedacinho, né? Ah, só um pedacinho, né? Porém, né, tem que lembrar que para eles um pedacinho pode ser muito. Às vezes, principalmente para um filhotinho, né? O que para nós parece pequeno, para eles é uma quantidade que o estômago deles é muito pequenininho, mas pode ser uma overdose de alguma coisa que vai fazer muito mal para eles, tá? Então, não caia nessa, né, de ser só um pedacinho. Precisa ofertar para eles apenas o que está dentro do plano alimentar deles, aquele alimento complementar que a nutróloga vai colocar no plano, tá? O petisco que ele pode comer. E a família também precisa saber da quantidade diária de petisco. Por quê? Para se organizar, pois se todo mundo da família quiser dar petisco, vai exceder, né, o plano ali, o plano diário, né? Então, precisa saber o horário que vai dar, quem vai dar, como que vocês vão ter o controle disso, tá? Não pode deixar ele comer petisco à vontade, tá? Se ele comer muito petisco, ele vai deixar de comer a alimentação principal. Ou ele vai comer os dois, muito petisco mais a alimentação principal. E aí ele vai ficar com sobrepeso, que é até pior, tá? Outro ponto de atenção
é que eles são verdadeiros aspiradores, né? Então vocês sabem como é que é. Eles vão pegar tudo que cai no chão, né? Então tem que tomar muito cuidado quando tem criança em casa, né? Que derruba muita coisa no chão. Por quê? Porque eles vão lá aspirando tudo e vão acabar comendo o que não deve, tá? Também tem que tomar cuidado com aquelas visitas, sabe? Que morrem de dó do pet que fica pedindo coisa e elas deixam cair um pedacinho no chão, tipo, ai, foi sem querer, né? E ele vai lá comer aquilo e pode passar mal. Então, assim, se às vezes vai receber muita gente em casa, gente que mais gente, às vezes tem gente que já faz parte da família, né? Então, os amigos vão em casa, sabem, conhecem ali o que o pet pode comer ou não, mas quando é uma pessoa que não está tão acostumada na sua casa, às vezes é bom até recolher seu pet, não deixar ele participar. Vai que acontece, depois você vai ter uma baita dor de cabeça, às vezes ele tem que ficar internado com um distúrbio gastrointestinal, né? Não vale a pena correr esse risco, tá? Isso precisa estar atento em todas as fases de vida isso pode acontecer, mas no filhote é pior ainda, tá? Estratégia número 4, frequência alimentar, e é importante estabelecer uma rotina saudável para o pet, tá? Então, a frequência alimentar do filhote ela é diferente da frequência alimentar do adulto, tá? O filhote ele precisa comer porções menores mais vezes ao dia, né? Então, só que isso vai mudando com o passar dos meses, tá? Eles se beneficiam de uma rotina alimentar consistente e alimentá-los em horários regulares, tá? Tudo isso ajuda a regular o sistema digestivo e a criar bons hábitos alimentares. Então, eles vão ter uma rotina consistente, precisa ter horário para fazer as refeições, isso para eles é muito importante. E o ideal é dividir a quantidade diária da alimentação, recomendada em várias refeições pequenas ao longo do dia. Geralmente, para filhotes, são de 3 a 4 vezes ao dia. E o nutrólogo vai ajudar com isso também. Ele vai estabelecer aí uma melhor rotina e frequência, tá? E isso é somente na primeira fase de vida, tá, pessoal? Porque posteriormente o nutrólogo vai ajustar a frequência, tá, do alimento, pois a frequência alimentar e o horário alimentar são uma das estratégias de saúde para a longevidade. Então, depois de passar essa primeira fase, quando eles já foram jovem, maduro, já estiver ali numa outra fase de vida, é muito importante a frequência da alimentação e o horário que vai dar essa alimentação. Isso é uma estratégia de longevidade que mais para frente eu vou estar também compartilhando aqui com vocês, tá? Então vamos lá, estratégia número 5. Muito cuidado com os alimentos tóxicos, tá? Então, alguns alimentos, eles não são tóxicos para nós, né? Mas eles são verdadeiros venenos para eles, tá? Na maioria das vezes que o pet ingere, a depender da quantidade, passam muito mal, precisam ficar internados, tá? E podem correr risco aí até de morrer, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu vou colocar vou falar aqui, né, uma listinha desses que são bem ruins, que eles não podem ter contato. Então, cebola. Cebola pode causar anemia hemolítica, tá? Que é um tipo de anemia bem grave, então não pode ser ofertado para os pets. Uva, uva e uva passa, tá? A uva fruta e a uva passa. Podem causar lesão renal. Eu já vi muitos pets, por desconhecimento do tutor, que ofereceram uva, já vi os pets virem a óbito com a insuficiência renal aguda, tá? É muito grave, é um caso de emergência, e às vezes, o que acontece? Ele chega no hospital e a pessoa não fala que ele comeu uva. A gente pergunta, né, normalmente, se foi ofertado, se sabe se ele comeu uva, e às vezes a pessoa fala, às vezes ela fala que deu, às vezes ela fala que não deu, mas que tem uva em casa e que pode ter acontecido algum acidente de ter comido. Então, a gente começa ali todo um processo, né, para restabelecer esse pet, tá? Casca e caroço de abacate, né, tem uma substância que pode causar sintomas gastrointestinais e necrose no organismo, tá? Carambola, fruta carambola, pode causar alterações neurológicas e insuficiência renal aguda também. Macadâmia, sabe macadâmia, né? Que é bem comum as pessoas terem em casa, principalmente em final de ano. Pode causar fraqueza e sinais gastrointestinais. Chocolate, que tem a substância teobromina, né? Que causa estimulação cerebral, aumento do trabalho muscular cardíaco e sintomas de intoxicação gastrointestinal. A intoxicação por chocolate também pode levar à morte do pet, se for uma dose muito alta. Então, precisa tomar muito cuidado. Não só o chocolate, como o café e o refrigerante tem teobromina também causam a mesma sintomatologia, então precisa tomar cuidado. Xilitol, tá?
Ele pode dar uma baixa de potássio no organismo, pode dar hipoglicemia, né, baixa do açúcar no sangue, e pode dar também doença hepática. Então, tem que tomar muito cuidado com alimentos industrializados que têm xilitol para os pets, tá? E o uso indiscriminado de chás, porque assim, o chá, ele pode ser ofertado para o pet, mas com prescrição ali do médico veterinário, porque tem pessoas que abusam, fazem o chá lá com um monte de ervas, com um monte de coisa, e o chá, ele não deixa de ser um terapêutico, né, uma fitoterapia. Então, dependendo da dose que você oferta para o porte daquele pet, a quantidade que é feita, a concentração, pode fazer mal. Então, tem que tomar cuidado, tem que aí perguntar certinho para o médico veterinário qual que é indicado dar, quanto, tudo certinho, tá? Vamos agora para a estratégia de número 6, é a última estratégia. Vamos lá. Essa estratégia, ela ainda é pouco utilizada na medicina veterinária, tá, pessoal? Mas eu conheço muitos profissionais que usam, tá? É fantástico. E também na medicina humana já é muito usado pelos todos os profissionais trabalham com medicina funcional, medicina integrativa. É bem bacana, que é a biorressonância alimentar. Então, a sexta estratégia é utilizar a biorressonância alimentar. Aqui na LM, né, a gente trabalha com a biorressonância já há bastante tempo. A gente faz para todos os pacientes que fazem parte dos programas PVPET, né? E no caso dos filhotes, no plano Meu Cristal. De quando a gente iniciou essa metodologia aqui no hospital, né? De trabalhar com a biorressonância, foi em 2020, tá? Até hoje, 2020 até hoje, a gente já fez mais de 5.500 biorressonâncias em cães e gatos aqui no hospital, tá? Então, a gente tem bastante experiência com isso e auxilia muito no estilo de vida do pet a gente ter essa informação, tá? A nutróloga, com essa informação dessa avaliação em mãos, ela pode definir os melhores ingredientes para o pet. O que que essa a biorressonância, essa avaliação, ela vai fornecer, né? Ela vai fornecer quais são os alimentos compatíveis naquela fase que o pet está e quais são os alimentos incompatíveis, tá? Que podem gerar hipersensibilidade alimentar. Então, com essas informações, a nutróloga ela consegue fazer uma dieta muito mais assertiva, que vai otimizar muito mais aí o organismo do nosso pet, tá? Isso é uma forma de individualizar mais o plano alimentar, tá? O nutrólogo não precisa ter essa informação para ele poder fazer o balanceamento alimentar do pet, mas isso é um plus, é uma informação que a gente vai conseguir otimizar porque a gente vai colocar só alimentos que vão realmente beneficiar ali os ingredientes, o organismo dos nossos pets, tá? E a gente recomenda que todas essas estratégias alimentares, né, sejam acompanhadas pelo especialista antes de indicar, né, qualquer estratégia. Seu pet vai passar por avaliação, né, vai ter que ter exames, vai ter que ter tudo, tá? Eu indico decidir a estratégia alimentar do seu pet juntamente com o médico veterinário especialista, né, em nutrição, nutrologia, que durante o atendimento vai fazer, né, toda a avaliação dessas necessidades do pet, vai ajudar a família a fazer a melhor escolha de forma balanceada, tá, com os nutrientes necessários, e que a família possa implementar, né, e manter, porque não é só implementar, implementar e manter, ser consistente no estilo de vida ali para o pet, tá? Existe uma enorme gama, né, pessoal, uma enorme oferta de alimentos para os pets atualmente à disposição, né? E cabe a você, tutor, buscar escolhas para a saúde e longevidade do seu pet, tá? Então, a gente aqui respeita muito as escolhas que o tutor faz, porque cada família sabe ali até onde pode ir, o que pode fazer, o que consegue fazer. Cada fase de vida demanda, né, uma coisa do pet. Cada família está numa fase de vida, tem fase de vida inúmeras, né? Tem tutor que é ele só e o pet, depois tem tutor que é um casal, tem uma família, né, que é o casal e o pet, tem outra que às vezes já está o casal com filhos pequenos e o pet ali. Então, depende muito, né, da disponibilidade dessa família, né, para poder manter uma consistência alimentar saudável, tá? Certo, pessoal? Então, vamos lá, que estamos chegando ao fim. Vou recapitular aqui as 6 estratégias. Então, manter nos primeiros dias a mesma alimentação, quando o filhote chega em casa. Agendar a consulta com um profissional especialista em nutrologia logo na primeira semana que já está com o filhote em casa. Depois da consulta
com o pediatra, né, primeira consulta do pediátrica, né, com o veterinário. Evitar alimentos impróprios e petiscos em excesso, frequência alimentar, estabelecer uma rotina saudável, então, né, ver a frequência certinha para essa fase de vida, para aquele mês, né, para aquela idade que ele está, com rotina saudável. Muito cuidado com os alimentos tóxicos e utilizar a biorressonância alimentar, eu super indico, tá, pessoal? Então, no PVPET, né, a gente considera que o alimento e os nutrientes, né, somados ao estilo de vida aprimorado, é o principal modo de restabelecer a saúde e fazer a manutenção do organismo em todas as fases de vida, tá? Se você gostou desse conteúdo, dá um like nesse vídeo, compartilhe com os amigos que precisam saber disso. E hoje eu vou ficando por aqui. Seu pet é um ser único e precisa ser tratado assim, individualmente. Amor, atitude e ação. Cuidem-se.